queridos, eu quero que você entenda essa noite que há um mundo espiritual acontecendo ao nosso redor. Cada palavra que está saindo da minha boca, a minha pele está se arrepiando, aleluias, porque é um poder profético essa noite, que vai estar quebrando cadeias, aleluias. O inimigo, ele tem aprisionado não somente essas pessoas que estão no mundo, porque elas já estão mesmo cativas, estão embaixo do reino dele, mas o problema, meus queridos, é que muitos cristãos estão vivendo em cadeias, estão aprisionados. Só que sabe qual é o maior problema? Que muitas vezes nós estamos satisfeitos em pensar, sabe de uma coisa, já estou salvo, eu não vou para o inferno. Mas, meus queridos, nós não podemos nos satisfazer em viver um inferno nessa terra. Se a sua vida é um inferno, se você não tem paz, se tudo dá errado, mostra que tem algo onde o inimigo, o nosso verdadeiro adversário, ele encontrou uma brecha e ele está fazendo o povo de Deus cativo. Ruth, can you please put the first slide? Eu quero que vocês entendam essa noite. Eu quero que vocês peguem o celular de vocês neste momento e façam uma foto. Porque essa mensagem, eu quero que fique guardada no coração de vocês. Eu quero que você possa passar para outras pessoas, para amigos, para familiares que estão vivendo nessas cadeias do inimigo. Meus queridos, miséria financeira não é normal. Tem gente que vive com um saco furado, trabalha turno de manhã à noite, faz coisa extra e o dinheiro não rende. A pessoa vive em dívida, vive enrolado, vive apertado. Meus queridos, eu quero que você saiba que isso não é normal. Não é para o povo de Deus estar vivendo em miséria financeira. Nós servimos um Deus todo-poderoso, que ele pertence à prata e ao ouro. A palavra de Deus diz que ele pode abrir as janelas do céu e derramar suas bênçãos. Como que pode? Miséria financeira, esse saco furado. O devorador está devorando as finanças de muitas pessoas, e o inimigo quer que você acredite que isso é normal. Ah, mas é normal a crise do mundo. Irmãos, não tem nada a ver com crise, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados aonde nós estivermos. Irmãos, eu quero que você saiba, para a honra e glória de Deus, durante a crise do Covid, aonde todos receberam salários menores, aonde o mundo entrou em crise, Deus me deu uma casa aqui na Suíça. Eu comprei uma casa aqui na Suíça. Eu pude construir, escolher cada detalhe. Quem foi na minha casa sabe que é para a glória de Deus. No momento de crise, eu fui abençoada. Então eu quero que você entenda, eu quero que essa mentira de Satanás, que é normal viver em miséria, viver com dívidas, o nome não betrai, irmãos, isso não é normal. Mas hoje, aleluias, Deus ele vai estar trazendo a verdade, porque a verdade liberta, glória a Deus. Próximo ponto, enfermidades graves. Irmãos, câncer, esclerose múltipla, pessoas paralisadas, doentes e enfermas. Tem doenças, meus queridos, que pode sim acontecer de uma forma natural. Mas eu quero que você saiba que há maldições hereditárias que estão cativando gerações. Olha, eu me arrepio. Oh, Jesus, fala, Deus. Por um exemplo, a família da minha mãe. A avó dela morreu com câncer. A tia dela teve câncer. A mãe dela teve câncer. A irmã dela teve câncer. Mas a minha mãe
financeira, um padrão de doenças graves, saiba que tem algo errado. Alguma porta foi aberta e o inimigo ele entrou e ele está fazendo a sua família cativa. Mas você está aqui essa noite porque você será usado para libertar a tua família, a tua geração. Os filhos dos teus filhos serão abençoados por causa do seu posicionamento hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Próximo, problemas mentais e psicológicos, depressão, desejo suicida, autismo. Meus queridos, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade doente. As pessoas estão estressadas, trabalhando, no descanso, aí vem a depressão. Mas tem uma depressão que ela é espiritual, que ela não é causada por causa de estresse. São espíritos das trevas que eles entram por uma brecha e eles fazem a mente da pessoa depressiva. Eu conheço, meus queridos, médicos, conheço, ricos, tem tudo, e estão em depressão profunda, querendo se suicidar. Isso é normal? A gente não pensa que, mas se tiver dinheiro, se tiver financeiro, se é para ter tudo, é para ser feliz, meus queridos. A nossa batalha é espiritual. E o problema é que as pessoas estão caindo nas mentiras de Satanás. E a palavra diz, ele é como um leão. Ele está procurando a quem possa tragar. E o crente está brincando de ser crente. Está abrindo portas enormes nas vidas para que o inimigo entre. Aí depois é normal ter depressão, é normal, ter esse desespero. Quantas crianças estão nascendo com autismo? Gente, nós vemos cada vez uma sociedade mais e mais doente. Isso não é só um problema dessa geração, isso é uma maldição espiritual, hereditária, que está passando de família para família, porque em algum lugar entrou um espírito, em algum lugar tem algo que está dando essa legalidade para o inimigo fazer esse cativeiro. Próximo, mortes prematuras, acidentes, abortos. Tem pessoas que toda mulher perde por aborto seu primeiro filho. Isso é uma coisa também. A minha mãe teve um aborto, a irmã dela teve vários abortos. Meus queridos, isso não é normal. Se você tem na sua família pessoas que estão morrendo prematuramente, tem família que perde crianças com 7 e 8 anos na infância, aí a próxima geração nasce e morre, aí a próxima geração morre. E, meus irmãos, eu quero que você saiba que tudo isso que o inimigo está fazendo a gente pensar que é natural, nem sempre é natural. Às vezes tem uma herança maligna de Satanás que ele está fazendo o povo de Deus cativo por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E por isso que essa noite, aleluias, Ele vai estar equipando você para que nós não mais caiamos nessas ciladas, nessas armadilhas. Nós não vamos ser um povo cativo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Perversão sexual, adultério, prostituição, homossexualismo. Gente, tem família que todo filho macho está ficando homossexual, ou mulheres, ou então esse lance de adultério. Quantas famílias sendo destruídas por adultério? Tem famílias que é um divórcio. Toda geração tem divórcio por adultério. A gente pode achar, mas é que o homem é fraco. Mas gente, eu quero que você entenda que tem uma porta aberta para o inimigo. Ele tem essa legalidade para destruir casamentos. Não é normal. Não é porque 50% da sociedade aqui na Suíça estão passando por divórcio que isso é normal. Isso é o dedo sujo de
sendo destruídos. Vícios, irmãos, tem tanta gente presa no vício do alcoolismo, das drogas, do cigarro, dos jogos. Meus queridos irmãos, para vocês que não me conhecem, o meu primeiro casamento acabou por causa de vício. O meu primeiro marido, servo de Deus, filho de pastor, ficava brincando com fogo até se queimar. E eu dei várias chances para ele, uma atrás da outra. Gente, eu cancelei 2 separações e um divórcio, que a gente já tinha assinado. E eu cancelei, eu dei chance para ele. Mas sabe o que acontecia? Ele nunca assumiu que tinha algo errado na vida dele. Ah, mas são meus amigos. Ah, mas são isso. Ah. Meus irmãos, nós temos que entender que com o mundo espiritual não se brinca. Satanás, ele não está brincando. E eu vou falar uma coisa para vocês: Satanás, ele não tem misericórdia. Se ele puder destruir os seus filhos, os seus netos, ele vai destruir com vícios, com imoralidade, ele vai. E por isso é importante que nós, o povo de Deus, nós possamos tomar o nosso posicionamento no mundo espiritual, para que essas cadeias sejam quebradas. Aleluia. Vamos continuar. Eu quero ler João 8:32. Que fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, meus queridos, nós vamos ter um encontro com a verdade sobre o mundo espiritual. E essa verdade vai libertar não só você, mas os seus filhos e as suas gerações. Eu quero que você entenda esse princípio, que Jesus, ele já pagou o preço. Não é para nós sermos cativos, não é para a gente viver aquelas maldições. A verdade, ela liberta. Só que sabe qual é o problema? Se você não conhece a verdade, é fácil de você ser enganado. Não é verdade? Você já viu esses vendedores? Eles falam: olha, compra isso, tem isso, isso aqui. Você, se você não conhece a verdade sobre a química daquele produto, se vai fazer efeito ou não, você compra. Você cai na cilada. Se você não conhece a verdade, é fácil o inimigo enganar. E por isso, meus queridos, nós não mais seremos enganados, em nome de Jesus. Essa noite, essa palavra profética vai estar quebrando cadeias. Eu creio, irmãos, que curas que estão sendo proteladas, que não estão acontecendo, através da revelação dessa palavra, essa cura vai chegar, essa libertação vai chegar, em nome de Jesus, porque a palavra liberta, a verdade liberta. Ruth, can you please put the picture of the wall? Olha, yes, exactly. Você está vendo aqui? Essa qualidade está ruim, mas é uma parede trincada. Ou seja, o inimigo, ele procura nem que seja uma brechinha. Está vendo? Está bem fininha. Mas se ele encontra uma porta nessa brechinha, ele entra. Ah, mas é só uma mentirinha. É só uma mentirinha, não tem problema. Ah, é só uma vez que eu vou me embriagar e que eu vou fazer essas loucuras. É só hoje. Meus queridos, o inimigo, ele é enganador. Ele vem com essas mentiras, ele é astuto, ele é sedutor. Ele não vai vir de uma maneira que não te atrai. Se você gosta de um homem forte e musculoso, ele vai vir em forma de um homem forte e musculoso. Se você é atraído por uma mulher loira e bonita, ele vai colocar exatamente essa mulher no seu caminho. Ah, mas não tem problema, minha esposa não sabe, mas eu estou aqui, tendo essas conversas alheias com pessoas dos outros irmãos. Tome cuidado. Não abra porta do seu casamento através de segredos. Não tenha o seu telefone bloqueado para o seu cônjuge. O seu marido, a sua esposa, tem que ter livre acesso ao seu celular, porque isso é uma brecha. Essa brecha
começou bem pequenininho, né? Brechinha. Aí, ó, ela vai crescendo. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Não brinque com fogo. Não brinque com Satanás. Porque ele entra, e ele entra assim devagarinho, nessa brechinha. Mas uma vez que ele está dentro, ele começa a destruição. Ruth, the next picture. Olha isso, meus queridos. Vocês acham que essa casa vai ficar em pé por muito tempo? Não. Começa uma brechinha, aí vai crescendo até a hora que a casa cai. Aí quando a casa cai, minha casa caiu. Meus queridos, Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para mim. Mas nós temos que vigiar. Nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, as suas artimanhas, como que ele entra. E nós temos que fechar as portas. Nós temos que fechar as brechas. Se você essa noite está reconhecendo brechinhas na sua vida, eu te convido, fecha hoje essa porta em nome de Jesus. Porque essa destruição é o que Satanás tem planejado para você. E para sua família, e para sua geração. Mas em nome de Jesus, a verdade vai nos libertar essa noite. Aleluia. Ruth, I would like that you could open in the book of Exodus 25. Nós vamos ler no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 5. Irmãos, eu quero que você entenda que o inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida, a não ser que você dê legalidade. Se você não der, ele não tem poder, e você não tem que ter medo do inimigo. Mas o inimigo, como está escrito, ele está como um leão, procurando aquele momento de fraqueza para tentar entrar. Vamos ver como que funciona o mundo espiritual. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus está falando sobre as imagens, sobre os ídolos que o povo do Egito estava adorando. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus, ele não é Deus de brincadeira. Ele coloca leis. E se nós quebramos essa lei, vem a consequência, que vai até a terceira e quarta geração. Então, como eu estava falando ao princípio, todos esses sintomas que nós vimos sobre aborto, morte, crise financeira, dificuldade, tudo amarrado na vida, irmãos. Talvez lá atrás, alguns dos seus antepassados, eles abriram alguma brecha. E tem brecha específica que, se você faz, a maldição vem. Nós vamos ler o próximo versículo, que está em Gênesis capítulo 4, versículo 10 a 11. É a história de Caim e Abel. Presta atenção. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Próximo. E agora, presta atenção, ou seja, Caim matou Abel, sangue foi derramado, homicídio foi ocorrido. E olha que Deus fala: e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ou seja, tem uma maldição que foi lançada por causa do derramamento de sangue. E nós que somos brasileiros, nós viemos de uma colonização portuguesa, do qual os portugueses foram no Brasil. Eles trouxeram escravos da África e
hereditário, essa maldição que entra e ele continua nas gerações. E a outra são os nossos próprios pecados. Por um exemplo, o aborto. O aborto é algo que, se uma mulher faz, você acha que ela vai falar para a família: gente, eu engravidei sem querer, querendo, não, foi sem querer, vou abortar. Meus queridos, a maioria das vezes o aborto, ele fica em secreto. Ninguém sabe. É um pecado que ele está lá, escondido. E o derramamento de sangue, ele traz uma maldição de morte. Pessoas que têm abortos, eu acredito que a família da minha mãe, algum lugar na história, teve derramamento de sangue. Porque todas essas maldições de câncer, de aborto e tudo isso, meus queridos, não é normal. E nós viemos de uma geração de colonização, que matavam, que nos torturavam. Mas também nós vivemos hoje em dia numa geração perversa, onde os pais estão abusando dos próprios filhos. Quem conhece a pregadora Joyce Meyer? Uma pregadora americana, maravilhosa, que foi abusada desde os 8 anos até os 19. O pai dela abusava dela e a mãe dela sabia e não fazia nada. Meus queridos, nós estamos vivendo numa sociedade onde os pecados estão lá dentro, e o pior de tudo é que muitas vezes eles estão escondidos. Ruth, can you put the next slide, please? Nós vamos ver agora como que o inimigo entra, os tipos de brecha que ele usa para entrar. It's the second slide of the PowerPoint. Olha só, portas de entrada. O inimigo, ele entra através do orgulho. Uma pessoa que ela não consegue se submeter a Deus, a autoridade, ela acha que ela sabe de tudo. Gente, Deus abate o soberbo. Deus abate essas pessoas que estão cheias de si. E o pior de tudo é que o inimigo, ele usa essa brecha e ele entra e ele destrói muito por causa do orgulho do homem. Rebelião, desonra ao pai e à mãe, vai contra autoridades, quebra leis. Meus queridos, hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde os adolescentes não respeitam mais professores, não respeitam seus pais. O pai fala: não faz, a criança vai e faz. Por quê? Não tem medo da consequência. Só que a criança ou adolescente não está entendendo que esse ato de desobediência, de desonra, ela abre uma porta no mundo espiritual. Só que quantas vezes nós fomos rebeldes quando nós fomos jovens? Você já pediu perdão para Deus pela sua rebeldia? De tudo que você fez os seus pais passarem? De toda a dor de cabeça? Sabe por quê? Porque é gozado, né? A gente faz, abre a porta, aí nossos filhos fazem o mesmo. Ai, meu Deus, só que nós somos piores. Só que a questão é, se isso não for confessado, e se esse pecado não for arrancado da vida, abre legalidade. Ele entra através de mim, e ele vai para minha filha, e vai para a filha dela, se isso não for rompido, se esse pecado não for confessado. Falta de perdão, pessoas que mantêm inimizades, desejo de vingança. Meu querido, o rancor no coração, toma cuidado, toma muito cuidado. Eu sei que as pessoas são más, elas são injustas, mas se nós abrirmos essa porta para ter inimigo, essas pessoas: esse eu não gosto, esse eu não quero. Meus irmãos, toma cuidado, porque o inimigo, ele entra. E sabe o que acontece? Muitas vezes ele entra dentro da igreja. Essa amargura entra no coração. Aí a pessoa começa a falar mal de um irmão, mal do outro, mal do pastor lá. Aí sai em rebelião e arranca metade da igreja com ela. Meus queridos, essa pessoa que faz esse tipo de coisa fica embaixo de maldição.
Eu lembro que depois que o meu ex-marido me abandonou, ele me deixou sem nada. Ele não pagava nem o alimento das meninas. Eu tinha todo motivo para odiar a vida dele, porque ele me deixou assim, numa miséria. E o pior de tudo é que toda pessoa que eu conhecia, quando eu falava que tinha filho, não queria saber de mim. Eu fui rejeitada. Eu sofri tanta rejeição, a rejeição dele, a rejeição de outras pessoas, sem contar que eu fui condenada pela igreja, divórcio, tudo isso. E foi ele que me abandonou. Ele foi embora, ele pegou as malas dele e foi embora. Ele não quis saber de mim, das minhas filhas. Mas, meus queridos, Deus me ensinou a perdoar. Perdoem essa noite aquele que machucou o teu coração. E eu lembro que a vida dele ficou uma miséria, maldição, tudo errado. Ele sumiço, meus queridos, não tinha emprego, dívidas, betralho, a vida uma miséria. Eu lembro que eu uma vez fiz uma compra de comida e levei para casa dele. Eu que mal sobrevivia, fiz isso, sabe por quê? Porque Jesus estava no meu coração. E eu quero essa noite que você tire todo o rancor, porque o inimigo usa essa brecha, ele contamina. Tem pessoas que estão adoecidas, que estão doentes, que estão com câncer, porque não conseguem perdoar, porque fica com rancor no coração. Meus queridos, isso é sério. Por isso que Deus fala, perdoa. O perdão não é para a pessoa que nos fez o mal, é para nós mesmos ficarmos livres dessa seta do inimigo. Amém? Amém. Aqui, ódio e amargura se deixa dominar pela ira, pela violência, meus queridos, a violência doméstica. Quantos homens estão batendo em suas esposas, batendo em seus filhos? O projeto Resgate. Quantas mulheres, as histórias mais absurdas, que o homem deixa sem comer, priva de comida, a não ser que ela faça coisas sexuais absurdas. As mulheres estão sendo abusadas, estão sendo vítimas, violentadas. Crianças estão sendo violentadas. Meus queridos, isso é um pecado muito sério. Você que é homem, ame a tua esposa, honre a tua esposa, trate ela como um vaso cristalino que pode quebrar. Algo assim que se cai, quebra. Porque, meus irmãos, o inimigo ele entra. Esses homens que estão fazendo isso, que falam, como que pode um homem violentar o próprio filho? Isso é normal? Não é normal. É um espírito das trevas que ele entra e ele destrói gerações. Aí sabe o que acontece? Muitas dessas meninas que são violentadas, elas se tornam prostitutas. A maioria dos casos do projeto Resgate, o pastor pode confirmar, são histórias que teve abuso na infância. E você que é mãe, que você vê qualquer tipo de abuso, não permita, denuncie. Se você conhece pessoas que estão vivendo por abuso, não somente ouça, faça algo. Meus queridos, isso é um espírito das trevas, que ele está destruindo famílias e gerações. Você não sabe da sua família, talvez teve um abusador, talvez teve alguém que lá atrás abusou de crianças. Irmãos, por isso que eu falo, é muito sério. Essa maldição hereditária, pecados que nós abrimos em nossas vidas, o inimigo ele entra, igual vocês viram, ele faz a casa cair. Continuando, mentiras, meus queridos, meia verdade continua sendo mentira. Tome muito cuidado. Quando a sua esposa pergunta onde você estava, você então, né, que eu sou meu amigo, mas na verdade você já tinha ido, né, com a sua amiga do trabalho, conversado, e você só fala uma parte da história. Isso é mentira. Até mesmo essa coisa do celular, de ficar, com quem você está conversando? Eu estou escrevendo para minha mãe. Mentira, se você está escrevendo para outra pessoa. A mentira, ela é sutil.
dar o dízimo, meus queridos. O que tem de gente brasileiro aqui na Suíça, eles fazem a firminha de limpeza, aí contrata um monte de pessoa no negro, explora as pessoas que estão trabalhando, pagando aquele salário miserável, aí declara só uma parte para o governo. Cristãos. Aí eu conheço uma pessoa que tem a firminha dela e ficou na social um tempo. Aí essa pessoa falou assim: eu estou mamando nas tetas das vacas suíças. Falava com orgulho: eu estou mamando nas tetas das vacas suíças. Meus irmãos, que vergonha! O inimigo ele entra, não se engane. Você acha que você está salvando dinheiro, mentindo, sonegando, colocando números falsos, meus irmãos. Isso abre brecha para Satanás. A verdade liberta. Essa é uma verdade, uma realidade. Ficar trabalhando no negro sem estar registrado, fazendo dinheirinho, pondo do lado e não declarando. Meus irmãos, isso parece algo legal. Nossa, estou ganhando, o governo não sabe, estou fazendo, estou salvando. Meus irmãos, é esse saco furado. É um saco furado. A maldição vai continuar na sua vida. Você vai salvar aqui, você vai perder ali. A mesma coisa é o dízimo, oferta. Isso é a maior dificuldade nas igrejas. As pessoas não gostam nem que falem. Mas a palavra de Deus diz: traga a casa de Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Deus nos ensina esse princípio, e não é porque Deus precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas é para tirar do nosso coração essa avareza, esse amor pelo dinheiro. Quando você dá o seu dízimo, você está dando a sua confiança 100% no Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de você. Quando não dá dízimo, não dá oferta, porque não vou conseguir sobreviver. Meus irmãos, o devorador, ele fica, e quanto menos você tem, menos você vai ter. São princípios que as pessoas não querem falar, as igrejas não querem pregar isso. Elas querem pregar um Jesus de amor, que salva. Jesus salva sim. Sim, nós não vamos para o inferno, mas vamos viver um inferno nessa terra. E isso está errado. O povo de Deus não é para viver inferno, não é para viver cativo, não é para viver sobrevivendo. Não, meus queridos. Deus tem algo melhor para a sua vida. E não só a sua vida, dos teus filhos, os filhos dos teus filhos. Eu quero que você entenda essa noite que tudo que você faz aqui na terra não é só você que é afetado, é a sua geração. É algo que nós não pensamos quando a gente está pecando, quando a gente está abrindo essas brechas. A gente pensa em nós, mas nós estamos afetando algo no mundo espiritual que vai passando. Se você tem um filho rebelde hoje, talvez seja algo que você plantou no passado, que precisa ser confessado e precisa ser arrependido e precisa ser perdoado. Amém? Aleluias. Idolatria, né? Tem pessoas que vêm do catolicismo, mas tem pessoas também que idolatram pessoas famosas, música do mundo. Quantos crentes vivem ouvindo as músicas do mundo? Meus queridos, saiba que tem vários pactos que é feito com o próprio Satanás para essas pessoas serem famosas. E toda vez que você ouve essa música, é aberta uma porta na sua vida e o inimigo ele entra. Tome cuidado com as músicas que você ouve. Tome cuidado com os seriados no Netflix que você assiste. Tome cuidado com o que você olha no TikTok, no Instagram. Tome cuidado, porque o inimigo ele usa essas brechas. Ele é bem sutil, ele vai entrando bem nessas coisinhas pequenas e vai gerando uma destruição em nossas vidas. Pecados sexuais, fornicação, adultério, homossexualismo, prostituição, pedofilia, aborto planejado, meus queridos. Muitos dentro da igreja que eu ouvi já de pastores que traem a esposa. A gente conhece vários amigos nossos do Brasil que eram pastores e que largaram o ministério para ficar com outra mulher. Porque o inimigo ele é sutil, ele vai entrando devagarinho, ele te
feitiçaria, macumbaria. Nós que somos do Brasil, o povo brasileiro tem uma parte lá do norte que tem muita macumbaria, muito centro espírita, muita coisa oculta. Você, por favor, meu querido, estude um pouquinho os seus antepassados. Não precisa nem ser lá atrás, a sua avó, a sua mãe, porque se tem alguém da sua família que estava envolvido com o ocultismo, isso abre uma janela para os demônios entrarem. Essa maldição, ela entra e ela fica até que esse pecado seja confessado, renunciado e esse espírito mandado embora. Então, não sejais ingênuos. Nós não podemos mais ficar comendo das migalhas deste mundo, vivendo essa vida quase não tendo o suficiente, porque essas portas estão abertas em nossas vidas. Hoje Deus vai trazer libertação em nome de Jesus. Essa palavra, essa verdade vai estar libertando muitas vidas em nome de Jesus. Aleluias. Vícios na pornografia, meus queridos. 95% dos homens têm vício com pornografia. Até homens que estão dentro da igreja. Eu ouvi um testemunho, a pastora falando que tinha esse pastor que toda noite ele falava para a esposa que ia fazer vigília. Aí ele entrava no quarto e ia fazer uma vigília, sozinho, com a pornografia. Aí um dos filhos dele ia espiar o pai dele fazendo vigília e viu aquela cena, aquelas coisas. Aí sabe o que aconteceu? Teve um dia que o pai terminou mais cedo e foi sair do quarto. A criança foi se esconder e entrou no quarto do seu irmãozinho. Aí sabe o que ele fez? Ele estava tão instigado que ele abusou do seu irmãozinho de 3 anos. E começou a abusar crianças. Ele abusou todas as crianças da família dele. Começou com o pecado do pai. Pastor fazendo vigília, enganando a esposa, achando que está enganando os irmãos. Deus vê todas as coisas. Meus queridos, não tem nada que esteja encoberto. Não tem. Deus, Ele vê. Você não está sozinho na sua casa. Não tem ninguém. E você liga a televisão. Deus está vendo. Presta atenção, meus queridos. Deus está vendo todas as coisas. E esse pecado, ele não entra só na sua vida, ele passa e vai para frente e continua. Por isso que é muito sério. E por isso nós temos sim que falar. A igreja tem que estar alerta. A igreja tem que se despertar. O inimigo, ele é astuto. E ele vai vir com tudo isso, todas essas brechas, para tentar destruir a sua vida e dos seus filhos. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Em Provérbios 26, 2. Proverbs 26. Agora eu quero que você entenda esse princípio. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda nesse texto que maldição sem causa não pega. Então, qual o problema? É a maldição ou é a causa? Às vezes a gente fica focalizado, maldição, maldição, mas qual é a causa? Qual é a causa? Não adianta ficar orando, Deus, me cura, se tem um pecado encoberto, se tem segredos na sua família, se o inimigo está lá dentro, não adianta. Irmãos, eu não sei se vocês já viram, principalmente agora no verão, quando você põe um lixo para fora, calor, começa a vir aquelas moscas e fica vindo aquele monte de mosca. Você pode pegar um spray e espirrar e elas vão morrer, mas o que vai acontecer? Outras moscas. Viram outras moscas. O que precisa acontecer para as moscas pararem de vir? Tem que tirar o lixo. Meus queridos, eu quero que você entenda esse princípio espiritual, que aonde há pecado, aonde há brecha, o inimigo, ele entra.
espiritual, o que está acontecendo na minha família, o que está acontecendo nos meus filhos, o que está acontecendo com a vida dos meus netos, o que está acontecendo? Qual é a causa? Amém? Aleluias. Vamos ler Provérbios 28:13. Agora, esse é um segredo também. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão a misericórdia. Meus irmãos, a gente precisa entender. E sabe aquele segredinho que você fez? Aquilo que sua esposa, seu esposo não sabe? Ele está causando uma maldição na sua família. E não adianta confessar só para Deus. Sabe por quê? Porque Deus já sabe. Deus viu você fazendo. Ruth, the next Bible verse, please. Aí continua, é bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Ou seja, nós temos que temer essa palavra. Next Bible verse, please. Agora olha só esse princípio bíblico. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Próximo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Próximo. Agora aqui está o segredo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, meu querido, Deus ensina isso porque é através desse princípio que o inimigo é identificado. Se tem pecados encobertos que não foram confessados, não adianta orar, pode jejuar, pode fazer o que for. Se o inimigo tiver essa legalidade sobre a sua vida, ele vai permanecer até o momento que você confessa para um ministro de Deus, ou uma pessoa de confiança, mas alguém que tenha autoridade espiritual para poder quebrar esse laço das trevas sobre a sua vida. Meu querido, não é vergonha reconhecer os nossos pecados. Eu reconheço, eu pequei. Depois do meu divórcio, eu pequei. Eu fiquei revoltada. Eu falei, eu fiz tudo certo, casei. Não, eu era virgem quando eu conheci meu marido e estava vivendo tudo bonitinho. Aí quando ele me abandonou, eu fiquei com raiva. Eu falei, agora eu vou fazer tudo errado. E eu fui com amigos no mundo, fui para clubes, fiz várias coisas, meus queridos, que eu me arrependo. Mas eu posso falar aqui publicamente que todos nós pecamos. Mas Deus quer que a gente confesse. A confissão não é para ser uma vergonha. E sabe que tem um problema? E o problema é que na igreja tem esse espírito de julgar. Um julgando, falando, meus queridos, não é para a gente julgar uns aos outros, porque Deus fala, tira a trava que está nos teus olhos, antes de falar da trava do outro. Nós temos que viver em comunhão, em poder falar e confiar, sabendo que nós não seremos julgados, que a pessoa que ouvir, nós vamos orar juntos e nos arrependermos. Meus queridos, Deus, Ele pode sim transformar a nossa vida, Ele pode transformar a nossa história, Ele pode transformar a vida da geração. Quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos. Amém? Amém. Aleluia. Ruth, can you please open in you can skip the Romans, but you can go to Isaiah 44:3. Isaías capítulo 44, versículo 3. E a gente ficou falando, né? Bastante sobre maldição, sobre causas, sobre brecha, sobre o que vem, né, de geração em geração. Mas eu quero que você saiba também da boa notícia, que é: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre
está preparado para isso, não. O que você vai fazer? Não, primeiro a minha mãe, depois eu. Melissa, você vem aqui. O que vocês estão vendo aqui? Você declara com força, com ousadia. Eu declaro um espírito de ousadia em todos vocês, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, mais forte. Senhor meu Deus, aleluia. Eu reconheço que meus antepassados deixaram um legado de bênção, pelo bem que fizeram. Mas também reconheço que desobedeceram a sua palavra e fizeram o que tu disseste para não fazer.
E agora respira fundo. E na autoridade que há, em nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos imundos que vieram com essa herança saiam agora. E eu os proíbo de agirem na minha vida e dos meus descendentes. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora eu vou fazer uma última oração. Deus querido, tudo que o teu povo declarou, a tua palavra diz que nós afirmamos no céu, está feito aqui na terra. E eu desligo agora no céu toda essa herança hereditária, todas essas maldições, todos esses espíritos das trevas, todos têm que sair agora, em nome de Jesus. Aleluia. E eu também ligo lá no céu todos nós e a nossa geração na cruz de Cristo, que Ele pagou o preço para nos dar vida e uma vida em abundância. Então eu declaro, Senhor, as tuas bênçãos, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações, aleluia. Nós somos um povo eleito, chamado como embaixadores desta terra. E eu declaro que essa igreja será uma igreja que fará transformação na Suíça, em nome de Jesus. Eu declaro avivamento se rompendo, porque a tua palavra diz que o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a tua face, que tu ouvirias nossas orações. Aleluia. E hoje, Senhor, foi um dia de arrependimento. Aleluia. Todas as maldições hereditárias foram quebradas e nós vamos ver os frutos da vida dos teus filhos, testemunhos, bênçãos, curas, milagres. Eu declaro agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade tem que sair agora, em nome de Jesus. Todo espírito de devorador comendo as finanças dos teus filhos tem que sair agora, em nome de Jesus. Todo espírito de promiscuidade, de pornografia que está cativando muitos tem que sair agora, em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia tem que sair agora, em nome de Jesus. Mas eu declaro e decreto as tuas bênçãos sobre o teu povo, pelo poder e autoridade que foi derramado através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E todos dizem amém. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, aleluia. Oh, glórias. Seja um vaso de bênção. Compartilhe essa mensagem com os seus parentes, com os seus amigos. Não se conforme mais com outras pessoas ao seu redor vivendo em cativeiro, mas deixa Deus te usar. Deixa Deus, não sou só eu, meus queridos. Deus quer estar usando cada um de nós para proclamar essa palavra de vida e vida em abundância. Aleluia. Ruth, just the last picture with the revival. Aleluias. Eu quero que a nossa igreja, o foco da nossa igreja vai ser que nós vamos ser chamados casa de oração.